Para a gente começar bem o nosso bate-papo de hoje, eu preciso que você dê uma olhada nessa imagem que você está vendo na tela. Isso daqui é uma cidade, é São Paulo, mas não é pelo fato de ser São Paulo, é só porque a imagem ilustra muito bem o que a gente vai conversar daqui para frente. Você está vendo que tem uma linha amarela no meio da sua tela aí? Por que que eu tracei essa linha amarela? Para você visualizar isso daqui e entender o ponto principal do nosso bate-papo. Metade dos imóveis à venda está acima do preço ideal. E quando a gente vai para o mercado de locação de aluguéis, também existe um problema aí. Um terço dos imóveis que estão para alugar estão acima também do preço ideal. E esses são os dados mais atualizados do mercado imobiliário brasileiro. Tanto é que eles foram divulgados ontem, dia 6 de julho. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. O que a gente vai trocar uma ideia aqui? Bom, a bolha que existe em metade dos imóveis no Brasil, a bolha que existe em um terço dos imóveis que estão para alugar também no nosso Brasilzão, a bizarra diferença entre o preço que os vendedores anunciam, o preço que eles pedem, tá? E o preço que os compradores efetivamente pagam. Tem uma diferença gigantesca. E por fim, para a galera que tá querendo comprar um imóvel, ou para morar, ou para investir, tanto faz. Cara que quer botar a grana para jogo no mercado imobiliário, tenho dicas valiosas aqui para você. Vamos começar falando com os imóveis de aluguel, daqui a pouco a gente passa para os imóveis à venda. Bom, essa pesquisa mostrou que 35% dos imóveis anunciados para alugar estão com preços inadequados, ou seja, os proprietários estão viajando na maionese. Os proprietários estão dentro de uma bolha artificialmente criada, não é compatível com quanto que as pessoas estão pagando efetivamente no aluguel. Tanto é verdade que, seja apartamentos ou seja as casas que estão com valores acima do que eles deveriam estar cobrando no preço do aluguel, está tendo negociação com até 44% de desconto. Então, se você está cobrando um preço e aí depois você, para fechar negócio, tem que baixar 44%, isso daí é o que se não for uma bolha? Me fala. Por exemplo, se eu pegar esse fone de ouvido aqui e falar para você, esse fone aqui, R$ 500. Você vai olhar e falar, eu não pago R$ 500 nesse fone nem lascando, rapaz, tá maluco? Eu pago no máximo aí, Rob, R$ 100, beleza? Não adianta nada eu botar na minha cabeça que é 500 e ninguém paga 500. A mesma coisa vale para os imóveis, seja o preço do aluguel, seja o preço de venda. Já que a gente falou de imóveis à venda, metade dos imóveis à venda são anunciados acima do preço ideal. E olha só que informação importante. Apenas 10% dos contratos são fechados com esse sobrepreço. A grande maioria da galera que joga os preços lá para cima não tem comprador pagando preço. Então, na verdade, esses preços não são realistas. Só existe na cabeça do vendedor. Tanto é que o preço desses imóveis anunciados completamente fora da realidade é ajustado, na média, 3 vezes. E essas alterações são mais frequentes à medida que o tempo passa. Ou seja, o cara joga o preço nas alturas, vai passando o tempo, não tem proposta, ninguém compra, ele muda o preço, joga para baixo. De novo, não tem proposta, ainda tá muito caro, o cara não se ligou ainda. E olha que curioso, né? Isso daí foi divulgado ontem. E semana passada eu já cantei a letra para você de outro estudo, que foi aquele estudo que saiu na Exame. Preço de imóveis muito diferentes dos anunciados. Nesse caso específico, eles analisaram 57 bairros da capital paulista. O que eles descobriram? Que desses 57 bairros, pegando os preços que os vendedores querem empurrar água lá abaixo, 50 desses bairros os caras não conseguiam vender pelo preço que eles queriam. Eles tinham que fazer reduções. E eu até mostrei uma tabelinha, né? Essa tabelinha aqui que ilustra a diferença entre o valor anunciado e o valor efetivamente pago pelo comprador. São duas coisas completamente diferentes. E olha a diferença, olha o desconto. Você pega aqui Itaim Bibi, batendo na casa de 22%, Pinheiros 24%, Jardim Paulista 29%. E depois que eu troquei essa ideia aqui semana passada, e inclusive é por isso que eu gosto quando você escreve aqui embaixo nos comentários, porque isso é insight direto da fonte. Por exemplo, a Tânia tinha um apartamento de luxo em Botafogo, que é um bairro do Rio de Janeiro, e anunciei por 1 ano e meio pelo metro quadrado em vigor. Ou seja, a Tânia, ela anunciou com base no que ela viu que os caras estavam anunciando lá em Botafogo. Isso daí é o preço
anunciado pelos vendedores. E ela falou, bom, vou me basear por esse preço e vou botar aqui meu apartamento para vender. Não apareceu ninguém, igual ela falou ali, por 1 ano e meio não recebeu nenhuma proposta. E aí o que a Tânia teve que fazer? Ela teve que se reenquadrar à realidade dos compradores brasileiros. O que adianta ficar lá anunciando por um preço que ninguém paga? E ela teve que dar um desconto para um casal de 20% a menos do que ela estava pedindo. O William, de São Paulo, no ano passado eu fui dar uma olhada em apartamento de 35 metros em Santa Cecília, que é a região central de São Paulo. Eu até coloquei no mapinha aqui aonde que fica Santa Cecília. Beleza, estava em torno de R$ 279 mil. No final do ano, voltei na construtora com uma boa entrada e negociando, essa é a palavra-chave. Cheguei em um valor de 195 mil e fechei. E olha que insight, que detalhe importante que o William trouxe pra gente. A própria Caixa Econômica Federal avalia o imóvel em R$ 300 mil e teoricamente já estava barato. Quanto que o William pagou? O William fechou por 195. Isso se aplica também a outras regiões e também imóveis mais caros, como é o caso do nosso amigo de Goiânia. Negociou um apartamento recentemente em um bairro nobre, 152 metros quadrados, por R$ 1 milhão. Esse foi o preço que ele pagou. Mas quanto que era o preço inicial? O preço que o vendedor estava pedindo? R$ 1.350.000. Não sei dizer se as vendas estão tão boas assim. Até mesmo porque se tivesse maravilhoso, né, todo mundo vendendo imóvel igual água, a gente não teria conseguido abaixar tanto o valor como conseguimos. Pô, é um baita desconto, né? 1.350.000 para 1 milhão, rapaz, é uma grana boa. Quais são os dois ensinamentos, os dois conselhos, né, as duas dicas que você tem que levar do vídeo de hoje aqui, caso você tá ligado aí no mercado imobiliário, né, quer comprar para morar ou quer comprar para investir? Olha, a primeira dica, inclusive, eu vou associar ela com o relato da Mariana, que é de Cuiabá. O que a Mariana falou? Ela falou, em 2021, ela e o marido dela comprou um apartamento num condomínio. Quanto que os vendedores estavam pedindo? R$ 510 mil. Beleza. Só que a Mariana, ela resolveu negociar. Foi conversando, foi negociando. Ela falou, esse preço, né? Não vamos baixar esse negócio que não está compatível com a realidade. Chegou a quanto? Chegou a R$ 450 mil. Um belo de um desconto aí. A Mariana conseguiu economizar R$ 60 mil. Como queríamos nesse condomínio, vimos alguns apartamentos lá na época que até hoje estão anunciando mais caro e não venderam. E já passou 2 anos, né? Então a primeira dica é negocia, pechincha. Você está com o poder de barganha em suas mãos. Você está vendo aqui que eu estou mostrando para você. Os preços que estão pedindo não é compatível com o bolso dos brasileiros. E eles jogam o preço lá em cima para ver se algum otário paga o preço cheio. E engatando com o que eu estou falando aqui, é o próprio relato do Anderson, que mora em Taubaté, no interior de São Paulo. O Anderson está acompanhando o mercado. Existe casa em Taubaté que está anunciada em 7 imobiliárias diferentes. E o Anderson já verificou uma variação de R$ 80 mil para o mesmo imóvel entre as imobiliárias. E se você encontrar o anúncio da casa pela OLX direto com o proprietário, chega a ser a 30 mil mais barato do que o menor valor anunciado pela imobiliária. Você viu, né? Tem muita coisa aqui que os caras vão lucrar nas suas costas se você não tiver o conhecimento. Então, a segunda dica que eu dou é, cara, faz uma pesquisa maneira, tá? Não vai afoito, não queima a largada, não se entusiasme com a primeira coisa que aparecer na sua frente. Eu quero que você escreva aqui embaixo nos comentários, igual o pessoal que acabou escrevendo, porque isso só acaba trazendo mais e mais insights direto da fonte e todo mundo acaba saindo muito mais bem preparado.